Mais um vídeo da série Traduzindo para vocês. Imagina só que numa prova das carreiras policiais, o examinador lhe pergunta o que é a teoria da marionete e como ela pode ser aplicada no Instituto do Erro de Tipo. É muito simples. A teoria da marionete faz referência ao erro produzido por terceiros, que está disciplinado lá no artigo 20, parágrafo 2º do Código Penal. E por que esse nome, teoria da marionete? A marionete é um boneco de pano, é um mamulengo que se movimenta por cordas à vontade da pessoa que está operando. Se o operador move as cordas para a direita, o boneco vai para a direita. Se move para a esquerda, vai nesse sentido. E sabe como isso acontece no erro de tipo? Acontece da seguinte forma: eu tenho no erro produzido por terceiros a figura do autor mediato que engana, ludibria, induz uma outra pessoa, chamado de autor imediato, para que esta pessoa que foi iludida pratique a conduta delituosa no seu lugar. Vou dizer de novo, no erro produzido por terceiros eu tenho um indivíduo chamado de autor mediato que engana, manipula como se manipula uma marionete, uma outra pessoa, chamado de autor imediato, para que este pratique a conduta delituosa no lugar do primeiro. Giovanni, a ficha não caiu ainda. Dá um exemplo? Claro. Suponha, por exemplo, que eu fosse médico trabalhando em um hospital e, de repente, eu percebo que um inimigo de longa data está internado nesse hospital. Eu resolvo que quero que ele morra, eu resolvo que vou matá-lo. Para isso, eu prescrevo no prontuário do paciente um remédio que contém uma substância que eu sei que ele é alérgico. Entrego essa prescrição à enfermeira e peço à enfermeira que ministre o medicamento. A enfermeira não sabe e não tem como saber que o paciente é alérgico àquele remédio. Ela apenas está cumprindo uma determinação do médico. Ela vai lá, ministra o remédio e o paciente morre. Nesse contexto, a enfermeira foi a autora imediata. Ela foi manipulada por mim, que sou autor mediato. Teoria da marionete. E por que teoria da marionete? Porque, nesse exemplo, a enfermeira foi manipulada e praticou uma conduta que, na verdade, não atendia aos seus interesses, mas sim aos meus interesses delituosos. Eu sou o autor mediato e ela que foi enganada e iludida, a autora imediata. E sabe qual a consequência desse erro de tipo? Neste caso, quem responde pelo crime é o indivíduo que induziu ao erro. Nesse exemplo, eu responderia pelo homicídio. Ela não. Ela agiu sem dolo e sem culpa. Ela foi uma mera marionete, ela foi manipulada. Nesse contexto, apenas eu responderia pelo crime. Pegaram o bizu?